7º ano. E aí, como é que vocês estão? Estudando em casa, fazendo suas atividades? Hoje nós vamos trabalhar, continuar trabalhando sobre o livro O Pântano de Sangue. Essa é a nossa 8ª aula de PPT e vamos trabalhar o gênero resenha, resumo e podcast. Assuntos que nós já trabalhamos na língua portuguesa. Já trabalhamos o gênero resenha, resumo e podcast. Tudo relacionado à nossa indicação de leitura, O Pântano de Sangue. Então, como vocês perceberam, nós já lemos um livro também de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, que segue a série Os Caras. E a segunda indicação do livro é O Pântano de Sangue, que também de Pedro Bandeira e segue a série de Os Caras, daquelas 5 crianças lá, Magre, Calu, Crânio, Chumbinho e... Me falhou a memória agora da última criança, mas são 5 crianças lá, tá? Que faz todo o enredo lá da história. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre resenha, resumo e podcast. E como é que eu faço para fazer um resumo, uma resenha ou um podcast? Primeiro eu tenho que fazer a leitura de uma obra, de um filme, de uma peça teatral, para que aconteça, para que eu possa redigir lá minha resenha e o meu resumo. Antes disso, vamos lá conhecer um pouco também do livro, já que indiquei esse livro para vocês, que já está lá na plataforma também, Palmas Homeschool, tá? Quem não conseguir comprar o livro, está lá disponível na plataforma para que vocês leiam. Na aula passada também eu li o primeiro capítulo deste livro maravilhoso, Um Crime Brutal, tá? E o que diz o primeiro capítulo deste livro? Tinha sido um professor, um ser humano, dos melhores. Agora nem parecia um homem, era apenas um cadáver, brutalmente massacrado. Uma massa de sangue retorcida e pisoteada, jogada na calçada como um fardo de roupa suja. Naquela manhã de junho, as aulas do Colégio Elite começavam de modo trágico demais. Alguém lembrou-se de cobrir o corpo com jornais. As manchetes falavam da violência urbana. Da ronda de curiosos, um rapazinho afastou-se. Pouco depois, de dentro do colégio, ouviu-se o som triste de uma gaita. Então, vocês puderam perceber que isso aqui já vai trabalhar o quê? Vai falar sobre um crime que aconteceu mais especificamente aonde? No Pantanal Mato Grossense. Lá na última capa aqui, atrás, quem tiver o livro vai poder ler e compreender que o quê? O crime acontece lá, quem desvenda tudo isso são os caras, são os garotos, Miguel, Crânio, Calu, Magre e Chumbinho. Envolve-se em um crime organizado que está agindo no Pantanal Mato Grossense, liderado pelo misterioso e implacável Ente. Em um enredo fascinante, um livro muito fascinante, repleto de suspense, do começo ao fim, discute-se a dramática destruição dos jacarés, dos índios e da natureza em um dos últimos lugares do mundo, que ainda poderia ser chamado de paraíso terrestre. Crânio, o genioso dos caras, é quem terá de arrastar os amigos em uma das mais perigosas missões, Então, leiam esse livro fantástico, maravilhoso, cheio de suspense. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vale a pena a leitura. Então, vamos lá conhecer então o que é o resumo, resenha e podcast. Lembrando que nós já trabalhamos sobre esses assuntos na aula de língua portuguesa, tá bom? É comum haver é comum haver confusão entre os conceitos de resenha e de resumo. Isso é justificável, haja vista que ambos os gêneros não são tão diferentes assim. Então, resumo e resenha não são tão diferentes assim, tá bom? Na verdade, a resenha tem como uma parte principal lá o quê? Tem como parte o resumo. Uma das partes da resenha é o quê? É o resumo.
E o que é cada um? Resumo e resenha. Aqui na tela. Gênero textual em que se retira de um texto original apenas o quê? As partes mais relevantes, tá? Como está lá no livro, eu vou fazer o resumo e tirar as partes mais importantes, mais relevantes. E é importante ressaltar, não se pode acrescentar nenhum tipo de discurso novo ao já existente no primeiro texto. Então, eu não posso incluir nada a esse resumo. Eu pego a parte mais importante lá e faço o meu resumo. E o que é resenha? Gênero textual que mescla o quê? O resumo, conforme definição acima, com trechos descritivos ou analíticos. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto original resenhado. Então, no resumo, eu não posso acrescentar, nada de novo. Já na resenha, eu posso optar, colocar minha opinião lá naquela resenha. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe o quê? Um resumo. Vamos lá, então, à leitura. No livro de Pedro Bandeira, esse que nós estamos trabalhando, conta-se a história de Os Caras em um grupo de 5 amigos: Magre, Miguel, Calu, Chumbinho e Crânio. Esses 5 amigos são muito aventureiros, ousados, corajosos e defensores do bem. E nessa história se envolvem com um crime organizado no Pantanal Mato Grossense. Tudo começa com a morte do professor de matemática, Elias. Ele é o professor do Crânio e inicialmente a polícia acredita que a morte do professor se trata de um latrocínio. Mas Crânio não aceita essa ideia e reúne seus amigos para investigar a morte do professor. Ele tenta convencer os amigos a irem até o Pantanal, mas o grupo não aceita muito bem a ideia e então viaja sozinho até o Pantanal. Para saber mais, acesse esse link, espero ter ajudado e bons estudos. Exemplos de quê? De um resumo, pegou as partes mais importantes lá do livro e escreveu. Agora vamos à resenha. O que é a resenha? O segundo livro da série Os Caras tem o seu cenário principal longe de um colégio elite, no qual pertencem os protagonistas dessa série. Continuam os mesmos protagonistas, os mesmos 5 garotos lá, protagonistas dessa série. Crânio, o gênio dos caras, ele era o gênio, se depara com o terrível assassinato de um professor de matemática, o professor Elias. Assassinos cruéis friamente o aniquilam, roubando-lhe alguns trocados que haviam em seu bolso. Crânio não crê que tenha havido apenas uma questão de assalto, mas algo muito mais sério que o levará à região pantaneira do país. Seus companheiros, caras, não acreditam nas teorias dele, nem mesmo seu líder Miguel o deixam partir sozinho, acreditando que o Crânio desfrutará das férias apenas. Por meio de slides, fotos tiradas pelo professor Elias, dos quais estão em poder de Crânio, o garoto mais inteligente do colégio elite tenta refazer os passos de seu mestre e acaba se deparando com contrabandistas, coureiros e índios, que o ameaçarão e decidirão por sua sorte em meio ao Pantanal Mato Grossense. Nessa história, há destaque para o simpático e líder local apenas chamado por Senador, e a tia de Crânio, conhecida por todos da região como a tia Matilde, além do índio chamado Robson, guia local. Próximo. Embora Crânio se arrisca por boa parte sem a ajuda de seus companheiros, os demais caras e o detetive Andrade acabam indo em busca do companheiro Gênio, que havia sido mencionado por um piloto pouco antes de morrer e deixado com ele a sua famosa gaita de prata, junto com a sua jaqueta. Pedro Bandeira, nessa obra, nos torna a refletir quanto à questão indígena. Aí fala sobre a questão indígena, já que do Pantanal Mato Grossense, em meio à civilização e aos problemas acarretados pelos contrabandos de quê? De couro de
jacaré. E drogas. O que poderia ser uma viagem incrivelmente maravilhosa em um verdadeiro paraíso, torna-se a experiência mais sanguinária que um grupo de jovens e alguns de seus entes queridos terão. Próximo. Então, vocês viram aí um exemplo de resumo e resenha, tá? Sobre o livro O Pântano de Sangue. Leiam para que vocês possam entender ainda mais essa história maravilhosa, tá bom? Fascinante. Então, para criar um podcast, o que eu vou fazer para criar um podcast? O que é necessário, né? Que são o quê? Nada mais é do que áudios, né? Podcast relacionado a áudios, e o vlog que nós estudamos na aula passada é o quê? Relacionado a vídeos. O vlogueiro vai lá, vê um assunto que gosta e cria um vídeo. E aqui podcast é áudio, tá? Vocês vão ler uma obra, assistir alguma coisa, uma peça teatral, para você criar o seu podcast. Defina o objetivo do seu podcast. Qual é o seu objetivo? Por que criar um podcast? Escolha um tipo, você vai escolher o quê? Uma entrevista, um informativo, individual, painel e outros. Crie uma identidade, escolha um nome, um logotipo, uma vinheta, uma trilha sonora e pense na duração dos episódios. Pense em pautas. Quais assuntos serão abordados lá no seu podcast? O que eu vou trabalhar, né, para que eu possa fazer esse áudio? E como sugestão de atividade, que também está lá no seu roteiro de estudos, eu vou pedir um podcast relacionado ao quê? Ao livro Pântano de Sangue. Na tela aqui, por favor. Agora é a sua vez. Após fazer a leitura de O Pântano de Sangue, de Pedro Bandeira, produza um podcast sobre a biografia do autor, né? Quem é o autor dos livros que nós já lemos até aqui? Pedro Bandeira. E divulgue no grupo de WhatsApp, principalmente o da escola, tá? Vocês vão fazer esse áudio, esse podcast e lançar nos grupos da escola, fazendo o quê? Produzindo um podcast sobre a biografia do autor. E divulgue nos grupos de WhatsApp da sua turma da escola. Para tanto, será necessário primeiro que você faça uma pesquisa sobre a vida do autor, né? Da obra do escritor, quais livros ele já escreveu, onde ele nasceu, falar sobre a biografia, a vida do autor, tá? E organize as informações encontradas. Depois de vocês selecionarem tudo isso, preparar todo aquele roteiro, saber de onde ele nasceu, quais livros produziu lá, criou, escreveu, vocês vão criar o podcast e lançar nos seus grupos de WhatsApp. Mas eu devo postar só nos grupos da escola? Não, como o vlog também você analisa, monitora lá os resultados, depois de você criar o seu vídeo, você vai lançar na escola, como também nas outras plataformas. O áudio também, né, pode ser feito assim também, não precisa você postar só nos grupos da escola, tá bom? E ao gravar o seu áudio, lembre-se, você deve apresentar o quê? Para você criar um vídeo, é necessário algumas coisas, e para você criar também o seu áudio, você deve o quê? Apresentar uma fala objetiva e direta, não ficar enrolando muito, tá? Use uma entonação de voz que todos possam compreender, fale em bom som, né? Levante a cabeça, nada de cabeça baixa, preste atenção, postura, tá bom? Sejam breves para informar a mensagem em menor espaço de tempo, não faça assim áudios muito longos, áudios menores, tá bom? Para que você passe a sua mensagem com rapidez e seja melhor, né? Que todos possam compreender. Use uma linguagem mais próxima da norma padrão da língua. Qual é a forma padrão ou formal? É a norma correta. Preste atenção se você tem dúvida de alguma palavra, vai lá, pesquisa primeiro, estude, tá? Procure o dicionário para que você tire dúvidas sobre o significado de alguma palavra, para que não saia nada errado no seu áudio. Então é isso, alunos. O que nós estudamos hoje? Nós revimos o resumo, que é resenha, e podcast. Temos aí proposta de atividades, não deixem de fazer, tá bom? Qualquer dúvida, procure o seu professor nos grupos de WhatsApp. Tudo que foi trabalhado aqui também está na nossa plataforma Palmas Homeschool e no canal do YouTube.
tá bom? Conto com vocês e até a próxima teleaula de PPT. Abraço, alunos!